E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem. Dá uma olhada nesse vídeo que vai tocar agora. Se for um delírio, o preparo pessoal na crença de um decreto dominical, não perdemos nada. Pelo contrário, estaremos mais forte na fé no Senhor de quem? Vocês estão entendendo? Eu não perco nada. Se essa interpretação profética, que não é doutrina adventista, ela se desenrolar de outra maneira e não for aquilo que nós estamos interpretando, o que eu e você como adventista perdemos? Nada. Agora, se isso estiver certo, o que nós perderemos? Tudo. Estão entendendo? É uma vergonha. É uma vergonha. Eu poderia citar muitas coisas aqui, mas para manter o decoro desse vídeo, eu vou procurar me conter. Tem dois aspectos importantes no adventismo. O primeiro aspecto é que você só é adventista porque você acredita numa teologia desenvolvida no século XIX por um grupo de malucos. E por alguma razão você foi convencido que isso é verdade. Dentro dessa estrutura de teologias malucas do século XIX, do mundo do século XIX, do espiritualismo do século XIX, você acredita, com seus cabelos e barbas brancas, que vai haver um decreto dominical. E que o decreto dominical é o momento exato onde vai ocorrer uma separação entre ímpios e santos. Eu não consigo ver em nenhuma outra seita ou pseudo-religião cristã o apontamento de um momento tão específico da separação de ovelhas e bodes, anterior ao juízo eterno de Deus. Anterior ao juízo de Deus. Eu não consigo. O decreto dominical ele serve como uma ferramenta de controle eclesiástico usada pela Igreja Adventista, mas os de barba branca e cabelo branco, que já têm seus 60, 70, 80 anos na Igreja Adventista, eles estão esperando o decreto dominical, porque na mente do adventista, Jesus não volta antes do decreto dominical. Não. Não tem volta de Jesus antes do decreto dominical. O adventista do sétimo dia, que é adventista de verdade, não os adventistas Nutella que você vê por aí. Adventista de verdade não acredita que Jesus volta antes do decreto dominical. Aí vem um fanfarrão no púlpito fazer uma aposta com a sua fé. Ele vem jogar com a sua fé, com a sua crença. Estou falando aqui só com os de 80, 70 anos. Pessoa que já está na Igreja Adventista faz tempo. Quer? Agora, nessa altura do campeonato, vem o pastorzinho dizer para você, olha aqui, e se não acontecer? O que você perdeu ficando aqui com a gente? O que você perdeu acreditando que o decreto dominical seria a divisão, o momento decisivo entre ímpios e santos? O mundo e as pessoas vão te odiar e você vai morrer pela causa. Aqueles que receberem as vestes brancas de Jesus, aqueles que se purificarem, aqueles que se tornarem remanescentes do reino, esses sim, esses vão passar por essa tribulação. E ele diz assim, vai haver muitos escândalos, porque vai haver muita traição. O marido vai entregar a esposa vai entregar o marido, o pai vai entregar o filho, o amigo vai entregar o amigo. A palavra aí é traição. Jesus aqui está falando da perseguição. Jesus aqui está falando quando essa controvérsia entre o sábado e o domingo ela se levantar, porque Satanás ele está preparando o terreno para o momento quando ele vai usar a perseguição para oprimir aqueles que guardam o sábado relaxadamente. Satanás sabe que aqueles que realmente observarem o dia santo do Senhor com fidelidade, integridade e comunhão, eles vão fazer frente. E Jesus até disse, vai morrer. Alguns vão morrer, outros Deus vai preservar vivo, porque haverá uma grande perseguição. E a perseguição vai ser por causa do sábado.
E a perseguição vai ser por causa do sábado. O que você perdeu esperando o decreto dominical? O que você perdeu considerando que todos os seus irmãos das outras igrejas não passam da grande Babilônia corrompida de Apocalipse? Então foi-me mostrado um grupo que estava uivando de agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes caracteres: foste pesado na balança e achado em falta. Perguntei quem era esse grupo. O anjo disse: estes são aqueles que uma vez guardaram o sábado e desistiram dele. O que você perdeu, acreditando que, sim, você seria assassinado pelos seus próprios familiares e membros que adoram a Deus no domingo. O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto de verdade especialmente controvertido. Quando o teste final for aplicado aos homens, então a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. O que você perdeu? As suas relações familiares, com seus amigos, com a sua visão de mundo, com a sua cosmovisão das pessoas e das crenças, das outras igrejas, dos católicos, como sendo os grandes vilões da humanidade. O que você perdeu? O que você perdeu colocando a sua fé numa falsa profetisa? O que você perdeu financiando uma organização todo sábado com seus dízimos, com suas ofertas, que usavam o seu recurso, o seu dinheiro, o seu dízimo, as suas ofertas para financiar pastores e estudiosos que se debruçavam na Bíblia e nos escritos de Ellen White para comprovar que de fato o decreto dominical iria acontecer? Estamos nos aproximando do fim da história dessa terra. Há algumas questões que agora avançarão muito rapidamente. Esforços determinados estão sendo feitos para colocar a lei dominical em operação. E não temos uma perspectiva muito lisonjeira diante de nós. Como povo, devemos agora estar preparados em todas as nossas igrejas para a crise. Em 1906, Ellen White afirmava que o decreto dominical estava prestes a começar. Em 1907, ela disse: já estão em andamento os esforços das forças do mal para promulgar uma lei dominical que traria muitas dificuldades a algumas pessoas tementes a Deus. Isso era 1907. O que você perdeu ensinando suas crianças de que todos os outros amiguinhos deles de outras igrejas iriam matar o seu pai e a sua mãe quando crescessem? Agora eu vou dar para essas meninas aqui uma aula sobre como vai acontecer no tempo da perseguição. Vem cá, gente. Então, meninas, como vocês já sabem, já aprendemos no game, Jesus vai voltar. E pouco antes dele voltar, nós vamos passar por algumas perseguições. Como vocês viram no vídeo passado, as meninas sujaram na lama, ficaram imundas, mas isso tudo é para quê? De certa forma é um preparo, porque no tempo da perseguição, possivelmente nós vamos ter que rastejar no chão, vamos ter que sujar, não vou poder preocupar com os cabelos. Por quê? Vai ter gente atrás de nós querendo que a gente renuncie nosso Deus. Nós vamos ter que fugir. O Espírito de Profecia fala que nós temos que nos retirar para lugares afastados, sítios, fazendas, para que quando chegar esse tempo de perseguição, a gente não venha ser pego, e se caso a gente for pego, a gente esteja preparados. E caso a gente fuja, nós também estejamos preparados para enfrentar os desafios na mata, na lama, se possível, se preciso for, atravessar um rio, um lago, um poço de lama. Para quê? Isso tudo para honrar e agradecer o nome de Deus. Porque através do nosso testemunho, outras pessoas vão ver, vão sentir o mesmo desejo que a gente tem, seguir esse Deus maravilhoso. Em virtude do decreto dominical. Ou que os amiguinhos das outras igrejas, que vão à igreja aos domingos, eles não seguem a Jesus e não amam e não guardam os mandamentos. E que um dia eles iriam receber o sinal da besta. O que você perdeu? O que você perdeu com uma depreciação do Evangelho de Cristo, do conceito claro do Evangelho de Jesus Cristo da salvação pela graça e não pelas obras? O que você perdeu então, financiando uma seita pseudo-cristã que apresenta um dia na semana como sendo o selo de Deus? O que você perdeu?
O Adventismo do sétimo dia, dos dias de hoje, dos Michelsons, dos Falacérios, dos Sérgios Monteiros, desse rapaz aí, que acredita que ele é pastor. Ele acredita que ele é pastor, de verdade. Ele tem fé, ele e as pessoas que seguem ele acreditam que esse indivíduo é pastor, de fato. Que tem a capacidade, esse adventismo de hoje, de ir no púlpito e dizer para você: aposta com a gente. Aposta com a gente. Mas no final ele diz que vai que é verdade. Já pensou você perder tudo? Agora, se isso estiver certo, o que nós perderemos? Tudo. Estão entendendo? Por conta de um dia na semana. Você perdeu tudo, não porque você deixou de seguir a Cristo. Não. Você perdeu tudo por conta de um dia na semana. E o sangue de Cristo, aquele que foi derramado na cruz, o sangue de Cristo, que nos limpa, que nos lava, ele foi derramado no madeiro por conta de um dia na semana. Cristo sofreu, morreu, foi moído por conta de um dia na semana. Então, quando você olha para essa situação, essa vergonha, esse vexame, essa sujeira que esse suposto pastor acabou de dizer no púlpito da igreja adventista, você percebe quão controlados e programados estão os adventistas do sétimo dia, a ponto de não questionarem no púlpito, um pastor que convida você, aposta com a gente. Porque se não der certo, você não perdeu nada. Aposta com a gente. Como se fosse uma corrida de cavalos. O sinal da besta é o domingo, em oposição ao sinal de Deus, que é o sábado. A besta é o poder religioso romano. A imagem da besta é o protestantismo apostatado. A segunda besta é os Estados Unidos. O adventista vive no mundo do e se, e talvez. Olha, se acontecer. Mas quem viver, verá. Olha, não foi esse Papa, mas é o próximo. Ah, não foi o Trump, mas será o próximo. Não foi João Paulo II, vai ser Bento XVI. Não vai ser Bento XVI, vai ser o Francisco. A besta está, sinais da besta. Olha só, aconteceu uma coisa no Oriente Médio que é o sinal da besta. Está vindo agora o decreto dominical. Como isso aqui é significativo, por isso que Donald Trump, ele diz no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, tudo será feito com rapidez. E os Estados Unidos da América do Norte terá, como nunca, a maior era de ouro da sua história. Nesse mês de janeiro, eu assisti o cumprimento, não ainda na sua totalidade. As profecias estão se cumprindo diante de nós. Quanto mais tempo você vai ser feito de idiota, por quanto mais tempo você vai ser feito de idiota. Eles brincam com a sua cara e não tem mais vergonha. Porque antigamente, quando eu era bem menor, bem pequeno, uma pregação e uma citação dessa natureza seria diretamente confrontada pela igreja. Diretamente confrontada. Hoje, os adventistas do sétimo dia, supostos, que não fazem ideia nem de quem Ellen White é, esses adventistas engolem qualquer coisa. Aí eu te pergunto por quê? Por quê? Por que é tão fácil te enganar? Adventista, por que é tão fácil te enganar? Por que é tão fácil controlar a sua fé? O apóstolo Paulo quantas vezes disse para que a gente deve vigiar, para que a gente deve estudar, para que nós devemos desenvolver um culto racional, para que a gente possa estudar a Bíblia, verificar, sejam estudiosos da palavra. Cristo alerta contra os falsos profetas. Quanto mais é necessário para que você desperte? Ah, mas eu gosto de guardar o sábado. E você precisa da igreja adventista para guardar o sábado?
Ah, mas eu gosto, o sábado eu não consigo, olha, eu nem acredito em Ellen White, mas eu gosto de guardar o sábado. E você precisa de Ellen White para guardar o sábado? Você precisa fazer parte de uma seita para guardar o sábado? Guardar o sábado nunca foi pecado. Agora você precisa estar enfiado dentro de uma seita. Você precisa estar dentro de um lugar com falsos profetas, falsos pastores, por conta da guarda sabática? Não dá para entender. Não dá para entender. Sabe de uma coisa? A igreja adventista conhece o seu público e sabe que eles são facilmente manipuláveis. E eu sinto dizer, essa é uma verdade. Mas se você de fato quer buscar Cristo de coração, para que você vai apostar suas fichas ou as fichas da sua fé num pastor que não pode garantir absolutamente nada para você? Se essa interpretação profética, que não é doutrina adventista, ela se desenrolar de outra maneira e não for aquilo que nós estamos interpretando, o que eu e você como adventista perdemos? Por que você não fica somente com a Bíblia? Por que você não larga de uma vez por todas a falsa profetisa espiritualista com um anjo demoníaco chamada Ellen White? Por que você não abre mão de uma vez por todas do adventismo e guarde o sábado? Guarde o sábado, sem a necessidade de fazer parte de uma seita. Ele mesmo disse. Quem garante que isso vai acontecer? Quem garante que isso vai acontecer?